para finalizar o programa de hoje, olha só, que acabou de acontecer algo muito interessante, muito importante, porque quando a questão pessoal, o bom senso, o sentimento humano prevalece em relação a qualquer posição política e ideológica diante de um acontecimento grave. Eu falei que o Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, deu uma coletiva agora há pouco sobre o caso Marielle e que o Alexandre de Moraes, ministro do STF, homologou a delação do Rony Lessa. Tudo isso, prestem atenção, estava aqui, enquanto o Greve falava, mandando no nosso grupo de redação. Tudo isso um dia depois da reunião ministerial do governo Lula sobre a queda de popularidade do presidente, em que o presidente, como sempre, culpou os outros, puxou a orelha ali de ministros, falou para melhorar a comunicação do governo, para cada ministro emplacar ali agendas positivas. Aí vem o Lewandowski, que está desgastado com a fuga de 2 criminosos do Comando Vermelho do Presídio Federal de suposta segurança máxima de Mossoró e anuncia uma coletiva. E o seu amigo, ex-colega de corte, Alexandre de Moraes, homologa a delação do Rony Lessa. Quer dizer, tem manchete aí no judiciário para tentar emplacar uma agenda positiva, para tentar lembrar qualquer coisa que manche outras pessoas e posar de bem na luta contra o mal. Mas eis que a viúva da Marielle, a Mônica, deixa eu pegar aqui o texto dela. A produção já pode jogar na tela aí, que eu mandei no grupo. Mônica Benício, ela faz uma nota que eu vou ler na íntegra, porque eu passei o olho rapidamente e considerei uma nota muito precisa, muito precisa. Era a companheira de uma vítima de assassinato. E ela está vendo aí toda uma exploração política do seu caso. Então, o que ela escreveu? Fui surpreendida junto a milhões de brasileiros. Dá para dar close aí, Robson, nos parágrafos? Porque senão fica muito pequeno para quem está vendo no celular. Bom, se não der, paciência, mas vocês me escutam. Fui surpreendida junto a milhões de brasileiros pela notícia de que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, daria hoje uma coletiva de imprensa sobre o caso do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. O STF homologou a delação premiada de Rony Lessa, ex-policial militar acusado de ser o executor. Sem dúvida, esse é mais um passo importante na direção da conclusão do caso pela qual a conclusão, lutamos e esperamos há 6 anos. Nós, familiares de Marielle e Anderson, não aguentamos mais a falta de respostas sobre quem mandou matar Marielle e nem promessas vazias, começa aí, hein? Sobre especulações de prazos que não se sustentam. Só servem para aumentar a nossa dor e a nossa ansiedade. Isso é desrespeitoso conosco, familiares e amigos que perdemos pessoas amadas e vivemos com a ausência de justiça. O assassinato brutal da minha esposa é uma mácula na democracia brasileira e nos levou a questionar que tipo de democracia é essa na qual um grupo é autorizado a usar a violência e a morte como forma de fazer política. Democracia é essa que precisa ter um compromisso intransigente com a verdade e a memória para fazer reparação. A impunidade não pode prevalecer, precisamos todos de justiça. Mas chegamos ao ponto, hein? Esse pronunciamento do ministro, ela se refere a Ricardo Lewandowski, em nada colabora com a esperança, apenas aumenta as especulações e uma disputa de protagonismo político que não honram as 2 pessoas assassinadas. Transformar os fatos deste caso num espetáculo já virou prática corriqueira de diversos veículos de imprensa contra a qual tenho lutado duramente. O que me causou surpresa, realmente, foi ver, olha, agora está em close aí, um ministro de Estado agir do mesmo modo, em especial, com o fechamento vazio de seu pronunciamento, ao dizer, aspas, para Lewandowski, brevemente pensamos que teremos resultados concretos, fecho aspas. Queremos respostas concretas. Espero que a próxima coletiva convocada seja para fazer um pronunciamento de ordem concreta e realmente comprometida com a justiça. Fecho aspas. Daí a Mônica Benício, viúva da Marielle Franco, dando um puxão de orelha no ministro Ricardo Lewandowski por fazer o quê? Aquilo que o Lewandowski recriminava nos outros, que ele dizia que os outros faziam, dizia com muito menos substância do que a Mônica está dizendo, com total e absoluta substância.
dando exemplos, entre aspas, inclusive, de declaração do ministro. O quê? Que ele transformou o caso num espetáculo. É o Lewandowski fazendo a espetacularização. Era isso que eles falavam contra a Lava Jato. Graeb, nós fizemos na Cruzoé, o Duda Teixeira acabou escrevendo, mas todos nós concebemos na nossa reunião de pauta, a lista com 10 argumentos de ocasião. Precisamos aí colocar mais um. Eles falavam da espetacularização e agora estão sendo criticados até pela viúva da Marielle por fazer espetacularização. Eles não têm o que anunciar e, no entanto, ficam querendo emplacar uma agenda positiva num momento de desgaste, tanto do governo Lula, que o presidente está com queda de popularidade, quanto do ministro, que está aí desgastado com a fuga de Mossoró. Então, como é que o sujeito, a respeito de duas pessoas que foram assassinadas, depois de tanto tempo, ele vem a público para dizer assim, brevemente, pensamos que teremos resultados concretos. O que significa isso? O mesmo que essas bravatas aí do Valfrido. Nada. Se é pensamos que teremos, como é que ele pode botar concreto? Então não sabe se tem, não sabe se terá. Simplesmente cria uma expectativa em pessoas que sofrem com isso. Greg. Isso é Lewandowski da mais pura estirpe, né? O Lewandowski é craque em eufemismos, em frases vagas, né? É o estilão dele. Agora, levou uma traulitada daquelas. E que, assim, o fato de vir de quem veio, lembrar que a irmã da Marielle está no governo Lula, é ministra do governo Lula. Né? O fato de vir de quem veio multiplica a Aniele Franco. A Aniele, exato. Multiplica por 5 a força da paulada. Né? A viúva da Marielle realmente se sentiu ofendida com o uso do governo, que o governo fez desta história. Então, concordo com você, Felipe. É uma nota precisa e muito forte por vir de quem veio. Exatamente. E lembra que numa das pautas no começo do programa, Greg, eu falei que o ideal seria que pessoas do mesmo campo repudiassem a sujeira dentro do campo. Parece que a gente tem aqui um exemplo. Né? Um exemplo disso. É alguém ali, uma esposa de uma vereadora do PSOL, que está repudiando a atitude de um ministro do governo Lula, do ministro do governo do PT, do qual o PSOL sempre foi um partido satélite. Palmas para ela. Enfim, ela está expressando o sentimento legítimo de cidadã que sofre uma dor que o tempo só ajuda a administrar, mas que nunca passa. E, obviamente, as iniciativas individuais para você organizar os seus sentimentos, mas a dor é para sempre, dessa perda. E ela fica indignada com o uso político que um governo faz dessa situação, com uma coletiva absolutamente vazia, que não traz nenhum tipo de resultado concreto. Então, está aí devidamente registrada a traulitada da viúva de Marielle Franco em Ricardo Lewandowski, de uma maneira geral, no governo Lula.